Olá, saudações indígenas, como você tem passado? Bem? Obrigado, gratidão pela sua presença aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui você tem conteúdo dos povos originários do Brasil. Hoje se discute bastante sobre essa questão das sociedades indígenas dos originários do Brasil. E aqui hoje nós vamos falar para você sobre a questão da população indígena do Brasil. É isso mesmo, população indígena no Brasil. Não vamos falar hoje da população atual, vamos falar da população que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram. Então nós sabemos que o contato dos portugueses para com os originários do Brasil resultou grandes mudanças. Quais essas mudanças para com as diversas sociedades existentes aqui no Brasil? Entre as mudanças, podemos citar a destruição de diversas sociedades indígenas, o deslocamento de povos originários do Brasil, morte de diversos indígenas, contraídas pelas diversas doenças trazidas pelos portugueses, que antes não havia esse tipo de doença aqui no Brasil, conflitos entre as diversas sociedades, porque quando estava em deslocamento para fugir, entrava em confronto também com outras sociedades indígenas. E assim, nós vemos que a história dos indígenas do Brasil desmente o imaginário de muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que os indígenas deveriam permanecer da mesma forma de 1500. Então, muitos pensam que os indígenas deveriam permanecer lá na natureza. Mas qual a natureza? Será que nós deixamos essa natureza? Será que você não destruiu e está destruindo parte dessa natureza? Na invasão portuguesa, a população indígena do Brasil era estimada entre 1 milhão e 8,5 milhões de indígenas aqui no Brasil. Essa era a população estimada dos habitantes do Brasil. Claro que nós não podemos pensar que era apenas um povo, apenas uma população. Temos que compreender que havia diversos povos aqui no Brasil, com suas organizações, com sua economia, com a sua forma de pensar, com a sua forma política também de gerenciar cada sociedade. Não podemos pensar, como muitos pensam ainda hoje, que havia apenas um único povo. Não é verdade. Havia diversos povos aqui no Brasil. Então, acredita-se que após 150 anos da invasão, 95% da população brasileira indígena tinha sido dizimada por doenças, guerras ou pelo trabalho forçado. No início, os portugueses tiveram um relacionamento amistoso com os povos indígenas. Lembremos quando, na carta ao rei, aonde que nós falamos que ali é o certidão de nascimento do Brasil, que houve um contato amistoso de Cabral
e aqueles que compunham o seu grupo para com os indígenas. Com o passar do tempo, nós vemos que essa situação mudou. Entre os séculos 18 e 19, a catequização jesuíta prevaleceu aqui, causando conflito entre os interesses da coroa portuguesa e os próprios jesuítas. Por quê? Os jesuítas queriam catequizar e a coroa queria explorar. Daí nós vemos que acontece um grande conflito de interesse. A igreja pensava de uma forma, organizava as sociedades indígenas e a coroa queria explorar a mão de obra. E assim, então, nós vemos que os jesuítas exerciam a sua função de catequizar e a coroa queria outra coisa, que era a mão de obra, escravizar os indígenas. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Por quê? Porque não estavam atendendo os interesses da coroa. Os jesuítas aldeavam os indígenas, as sociedades, mas tinha o interesse também de catequizar. E assim, dessa maneira, nós vemos que aqueles que davam voz aos indígenas são expulsos. E o caminho agora está aberto para a exploração. Só lembrando que após 150 anos de invasão do Brasil, 95% da população indígena já não existia mais. Seja por conflitos, por doenças, guerras ou morte mesmo. Só para lembrar que muitas vezes os bandeirantes, depois com o passar do tempo, saíam para buscar, para procurar indígenas no mato. Existem até quadros por aí aonde que traz os índios amarrados, os povos indígenas amarrados, para servir essa sociedade que aqui já estava. Então nós vemos, digo assim, a sociedade que já estava era a sociedade indígena, mas os portugueses, quando chegam aqui, utiliza-se do indígena para lhe servir e para produzir. Não esqueça de dar aquele grande like. Não esqueça de indicar o nosso canal para outras pessoas. Aqui você tem conteúdo dos povos indígenas, dos povos originários do Brasil. Saudações indígenas, até a próxima!